O Evangelho de hoje nos traz duas parábolas ricas em ensinamentos. A parábola da semente que cresce sozinha e também a do grão de mostarda. E Jesus, queridos, utiliza essas imagens simples para nos revelar profundas verdades sobre o reino de Deus, também sobre a nossa vida de fé. Isso porque a semente que cresce sem que o agricultor saiba, nos ensina sobre a soberania divina no crescimento espiritual e também a necessidade de paciência e confiança. E o grão de mostarda, a menor das sementes, que se transforma em uma grande árvore, nos mostra o poder transformador das pequenas ações e também da inclusão que o reino de Deus oferece. E essas lições são muito importantes para nós. Em um mundo que valoriza resultados imediatos, somos então chamados a confiar no tempo de Deus, a valorizar os pequenos gestos que podem ter um grande impacto. Então, felizes, confiantes, com corações abertos, que possamos refletir sobre essas parábolas e também aplicar suas lições em nossas vidas. E antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje, para esse domingo, dia 16 de junho de 2024, é o Evangelho de Marcos, o capítulo é o 4, versículos do 26 ao 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda. Noite e dia a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, neste domingo o Evangelho nos apresenta um trecho muito importante. Jesus nos apresenta duas parábolas poderosas para explicar o reino de Deus. A parábola da semente que cresce sozinha e também a parábola do grão de mostarda. Essas parábolas, queridos, nos oferecem profundas lições sobre a natureza do reino de Deus, também sobre a nossa vida de fé. E para compreendermos melhor, é muito importante contextualizar. Jesus está ensinando a multidão usando parábolas para comunicar verdades profundas, mas de forma que fosse acessível e memorável. Ele fala sobre o reino de Deus, um tema central em sua pregação. E as parábolas são uma ferramenta pedagógica que Jesus usa para revelar as verdades divinas de maneira simples, mas profunda para aqueles que têm ouvidos para ouvir. A primeira parábola que encontramos é a da semente que cresce sozinha. Jesus então compara o reino de Deus a um homem que espalha a semente na terra. Ele dorme e acorda dia e noite, e a semente germina e cresce, mas ele não sabe como. Isso porque a terra por si mesma produz o fruto.
Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Então esta parábola, queridos, destaca a natureza misteriosa e autônoma do crescimento do reino de Deus. O agricultor desempenha seu papel de semear, mas o crescimento da semente é um processo que ocorre independentemente de sua intervenção contínua. E isso nos ensina várias lições. Primeiramente, a parábola nos lembra que o crescimento do reino de Deus é, em última análise, obra de Deus. Como cristãos, somos chamados a semear a semente do Evangelho através de nossas palavras, de nossas ações, mas devemos reconhecer que o crescimento espiritual, tanto em nossas vidas quanto na vida dos outros, é obra divina. Este crescimento ocorre muitas vezes de maneira silenciosa e imperceptível, mas sempre está sob a soberania de Deus. E em segundo lugar, esta parábola também nos ensina sobre a paciência e a confiança. Vivemos em uma época de gratificação instantânea, onde desejamos resultados imediatos. Só que a parábola da semente que cresce sozinha nos lembra que o crescimento espiritual e também a construção do reino de Deus quer tempo e paciência. Então precisamos confiar que Deus está trabalhando, mesmo quando não podemos ver resultados imediatos. Isso é especialmente relevante quando enfrentamos desafios, dificuldades em nossa vida espiritual. Isso porque nós devemos confiar que Deus está presente e ativo, mesmo quando as coisas parecem estagnadas, incertas, difíceis. E a segunda parábola de hoje é a parábola do grão de mostarda. Jesus compara o reino de Deus a um grão de mostarda que é a menor de todas as sementes. Mas quando semeado, cresce, se torna ainda maior do que todas as hortaliças, estendendo ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Esta parábola, queridos, mostra a humildade, a pequenez inicial do reino de Deus. O grão de mostarda é minúsculo, quase insignificante aos olhos humanos. No entanto, quando plantado, cresce, se torna uma árvore robusta. Isso nos ensina que o reino de Deus pode começar de maneiras aparentemente pequenas e insignificantes, mas tem um potencial imenso, transformador. E esse crescimento exponencial do grão de mostarda nos revela o poder transformador do reino de Deus. Pequenos atos de fé, amor, serviço podem ter um impacto significativo e duradouro. Em nossas vidas, isso se manifesta quando, através de ações simples e humildes, permitimos que Deus trabalhe em nós e também através de nós para transformar nosso ambiente e comunidade. Um pequeno gesto de bondade, uma palavra de encorajamento ou até mesmo uma oração podem ter o início de algo grande no plano de Deus. Além disso, a imagem dos pássaros encontrando abrigo na árvore simboliza a inclusividade, a proteção oferecidas pelo reino de Deus. Isso porque, queridos, é um lugar onde todos são bem-vindos, onde todos podem encontrar refúgio. Em um mundo muitas vezes marcado pela divisão, pela exclusão, o reino de Deus então é um chamado à inclusão e à aceitação. Somos chamados a criar comunidades que refletem essa hospitalidade divina, acolhendo principalmente os marginalizados, mais necessitados, oferecendo lugar de descanso, de cura. Esta parábola também, queridos, nos oferece lições valiosas para enfrentar as dificuldades da vida. Isso porque quando enfrentamos desafios é fácil nos sentir desanimados, impotentes. No entanto, Jesus nos lembra que mesmo em meio às dificuldades, Deus está trabalhando de maneiras que não podemos ver. Precisamos então manter nossa fé e também continuar semeando boas sementes, confiando que Deus fará com que cresçam e frutifiquem em seu tempo. Portanto, podemos nos inspirar no exemplo do agricultor paciente, ele que faz sua parte, ele que confia no processo natural de crescimento. Da mesma forma, em nossos dias, devemos fazer o que nos é possível, confiar que Deus está cuidando do resto. Isso nos liberta da ansiedade, nos permite também viver com mais paz e esperança.
Além disso, queridos, esta parábola, a do grão de mostarda, nos encoraja a valorizar as pequenas ações. Em vez de esperar por grandes oportunidades para fazer a diferença, podemos começar com pequenos gestos de amor e serviço. Assim como o grão de mostarda cresce e se torna uma grande árvore, nossas pequenas ações podem ter um impacto profundo e duradouro. E devemos lembrar que cada ato de bondade conta, contribui também para o crescimento do reino de Deus. Então, queridos, com todas as lições deste lindo e importantíssimo evangelho de hoje, devemos compreender que as parábolas da semente que cresce sozinha, do grão de mostarda, nos ensinam sobre a soberania de Deus, principalmente no crescimento espiritual. A necessidade também de paciência, de confiança e o poder transformador do reino de Deus e a importância das pequenas ações. Essas lições são extremamente importantes para nós. Mesmo em meio às dificuldades, nós devemos confiar que Deus está trabalhando em nós e através de nós. Mesmo quando não podemos compreender, mesmo quando não podemos ver os resultados imediatos. Devemos ser pacientes, perseverantes, semeando boas sementes, valorizando as pequenas ações que no tempo de Deus produzirão frutos abundantes. Que possamos assim viver com esperança e fé, participando sempre e de forma ativa do crescimento do reino de Deus em nosso mundo. Amém. E se for possível hoje, coloque logo abaixo nos comentários esta frase: Senhor, eu possa crescer e dar bons frutos. Por isso, Senhor, obrigado por Tua palavra. Obrigado, Senhor, por poder refletir sobre as parábolas da semente que cresce sozinha, do grão de mostarda, ensinadas por Teu Filho Jesus. Pai, essas histórias simples, mas profundas, nos revelam a natureza misteriosa e poderosa do Teu reino. Ajuda-nos, Senhor, então a compreender que o crescimento espiritual é obra Tua. Dá-nos a paciência para esperar, para confiar no Teu tempo, mesmo quando não vemos resultados imediatos. E possamos lembrar sempre que, assim como o agricultor, nosso papel também é semear as sementes do Teu amor, da Tua verdade e confiar que Tu farás crescer. Pai amado, ensina-nos a valorizar as pequenas ações do dia a dia, sabendo que cada gesto de bondade, cada palavra de encorajamento pode ser uma semente que crescerá e se tornará uma grande bênção. Que possamos ver além das aparências e conhecer também o potencial imenso que resides nas coisas humildes e simples. Que o Teu reino cresça, Senhor, em nossos corações, em nossas famílias, em nossas comunidades. Ajuda-nos a criar também espaços de acolhimento e inclusão, onde todos possam encontrar abrigo e esperança, assim como os pássaros encontram sombra na árvore do grão de mostarda. Dá-nos força também, Senhor, coragem para enfrentar as dificuldades, tudo com a certeza de que Tu estás sempre presente, trabalhando de maneiras que não podemos ver. Que nossa fé seja firme, que nossa esperança seja constante, confiando sempre que Tu estás no controle de todas as coisas. Amém. Muito obrigado, você que me acompanha até esse momento. É sempre uma grande alegria e um privilégio ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro que, se for possível, deixe o gostei no vídeo, o like, se inscreva aqui também no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe este evangelho. Basta chegar a mais e mais pessoas. Um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e tenha um ótimo dia.